Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Bem-vindos a mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos mostrar para vocês como que os relacionamentos de hoje em dia não estão valendo a pena e que iniciar um está mais parecido com pisar em... Bem-vindos ao episódio de hoje, Campo Minado. Então, produção, solta a vinheta. A partir do episódio de hoje, eu vou trazer vários argumentos, seja através de episódios únicos ou em série, do porquê não está valendo a pena para o homem de hoje se relacionar com a mulher moderna e como isso transformou o matrimônio em um verdadeiro campo minado, que é o nome do episódio de hoje. E como é de praxe nós estabelecermos a conexão do título do conteúdo com a questão dos relacionamentos, eu vou disponibilizar para vocês agora a análise do Igor Pereira, onde ele faz a leitura de um artigo do ano de 2020, se não me engano, ou seja, relativamente recente, dos motivos e incentivos que estão levando os homens a recusarem qualquer tipo de compromisso sério com as mulheres. Então, produção, traz o artigo de reforço aí. Hoje nós vamos falar sobre um artigo da Eve Magazine. A autora do artigo é Juliana Stewart e o nome em inglês é Millions of Men no longer want to get married, and you can thank the government for that. A autora diz que o casamento está em declínio e é um pensamento assustador. Imagine namorar um homem durante anos, coabitar e dar à relação tudo de si, sem que ele tenha que colocar um anel na mão da mulher. Sem matrimônio, sem vestido de noiva e sem grandes celebrações com a família e amigos. E a ideia de ter filhos sem casamento? Tudo bem se você não acredita no casamento, mas o resto de nós acredita. A maioria das mulheres está ansiosa para dar o nó com o homem de seus sonhos. Mas o que acontecerá se milhões de homens se recusarem a se casar? Isso é o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo. Vamos lembrar que esse artigo é de novembro de 2020, então é bem recente, ela já contando o que está acontecendo na América com a quebra dos relacionamentos e a crise existencial. O US News informou que as taxas de casamento atingiram um mínimo histórico em 2018, com apenas 6,5 pessoas em 1.000 se casando, o nível mais baixo em 118 anos. A independência das mulheres e a igualdade de gênero é um fator enorme no declínio a longo prazo do casamento. Também tem havido um aumento nos grupos dos direitos dos homens, tais como os homens que seguem seu próprio caminho, a filosofia proibida, aquelas esferas masculinas que vocês sabem, onde os homens em massa se queixam do tratamento injusto dos homens nos relacionamentos e nos tribunais de família. Eles estão cansados de serem espancados pelas mulheres e pelas leis de preconceito de gênero contra os homens. Por essa razão, milhões de homens não querem se casar e estão optando por não se casar. Os homens evitam o casamento porque é muito arriscado e muito caro. Os homens não se casam porque, para muitos homens, as recompensas por se casarem são muito menores do que costumavam ser, enquanto o custo e os perigos do casamento são muito maiores. As taxas de divórcio são altíssimas. 45% dos casamentos terminam em divórcio, e as mulheres iniciam 80% deles. Em última análise, os homens sabem que podem perder muito, desde a perda de sua liberdade a serem explorados financeiramente até a perda da custódia dos seus filhos. É do conhecimento geral que os tribunais favorecem as mulheres em detrimento dos homens. Eles são conhecidos por favorecerem as mulheres em relação à divisão de bens, sustento infantil e pensão alimentícia, mesmo que não sejam casados. Os homens perdem dinheiro. Por exemplo, um empresário de Ontário foi condenado a pagar mais de $50 mil por mês à sua ex-namorada, apesar de não possuir uma casa nem ter filhos juntos. Segundo a lei de Ontário, um casal não casado é considerado cônjuge de direito comum se coabitaram. Viveram juntos em uma relação conjugal, pelo menos 3 anos. Os homens perdem seus filhos. No Reino Unido, Liz Jones, colunista do Daily Mail, relatou como ela roubou o esperma de seu ex-namorado para tentar engravidar, mas falhou. E como uma de suas amigas mentiu a um novo namorado que ela estava na pílula.
Ele agora está em um novo relacionamento e tem que pagar apoio para um filho que ele nunca vê. Gravidez por armadilha, também conhecida como paternidade forçada, é um problema comum nos Estados Unidos. Muitos homens sentem que pagar apoio para uma criança que não concordaram em ter é injusto, mas os tribunais veem isso como fazer o que é certo para a criança. Uma mulher que recebe apoio à criança também pode pedir ajuda ao governo, assistência social, seguro de saúde gratuito, etc., enquanto o homem não recebe nada. No caso de um casal casado se divorciar, os homens recebem a custódia de seus filhos apenas 10% do tempo, mas são sempre responsáveis pelo pagamento da pensão alimentícia e do sustento das crianças. Muitos homens reclamam que os tribunais enviam a mensagem de que os pais não são essenciais para criar os filhos, além do ponto de pagar pensão alimentícia. Em uma entrevista com Sunday Mirror, o ex-jogador de futebol do Arsenal, Emmanuel Eboa, contou como ele perdeu uma batalha de divórcio que deixou a sua esposa, Aurelie, com todos os seus bens e como ele não tem contato com as suas 2 filhas. Em uma sociedade que luta pela igualdade, talvez essas leis de gênero estejam ultrapassadas, certo? As mulheres constituem 50% da força de trabalho. Então, por que alegamos divisões de gênero injustas em relação ao casamento e disputas familiares? Se os riscos envolvidos no ingresso do casamento fossem distribuídos igualmente, talvez mais homens se sentissem como se tivessem menos a perder. É um campo tão minado e a mudança pode não acontecer rapidamente. Ainda assim, se quisermos ver os homens encarando o casamento de forma positiva novamente, para que possamos continuar a ter unidades familiares fortes, será necessário um esforço concentrado, a longo prazo, por parte das mulheres, dos homens e do governo. Ter consciência dos problemas que os homens enfrentam, ter empatia com eles e tentar vê-los a partir da sua perspectiva é um ótimo lugar para começar. Muita coisa tem que mudar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Vocês puderam perceber que no finalzinho aí o Igor mesmo já fez aí a relação, né, entre o título do episódio e o conteúdo, né, que literalmente os relacionamentos, principalmente a questão dos casamentos hoje em dia, está muito mais próximo de um campo minado do que um terreno plano e fértil, né? Mas tem algumas coisas que ele falou que eu acho que é importante destacar para a gente manter algumas coisas aí em mente. Bom, o primeiro ponto seria a questão da proibição do homem ter contato com o filho, mas a obrigação de ter que pagar a pensão alimentícia. Então, olha, se isso não é enxergar os homens simplesmente como um caixa eletrônico ou como um saco de dinheiro, então eu não sei o que é, porque assim, obviamente que quando você teve um filho de forma consensual, vou destacar isso, consensual, ou seja, o homem e a mulher quiseram ter esse filho, certo? Ok, que é de direito de ambos os parceiros contribuírem para o crescimento do filho, certo? Então, se o homem tiver a custódia da criança, o que é muito difícil, a mulher ter que pagar uma pensão, certo? Porque não é ela que está criando o filho, e vice-versa, ok? Mas não é o que acontece na prática, tá? E muita gente vai falar, não, mas a lei, não sei o que, tá, mas uma coisa é o que está escrito e outra coisa é como as coisas são feitas na prática. A gente precisa se atentar às coisas como são feitas na prática. Lembra? Uma das afirmações do contragolpe, preste muito mais atenção no que as pessoas fazem do que elas falam. E para a justiça vale a mesma coisa, preste muita atenção de como eles aplicam as leis do que como eles escrevem as leis, tá certo? O segundo ponto é uma observação que me ocorreu, né? Que o Coruja, de vez em quando, ele estabelece relações interessantes, né, entre a etimologia das palavras, né? Ou seja, a origem, tal, e de onde que vem. E se vocês pararem para pensar, matrimônio, né, o prefixo vem mater, né, que vem do latim, que se refere à mãe, e patrimônio vem o prefixo, né, pater, vem do latim, que significa pai. E se juntarmos, né, com as observações que a gente constata, a gente pode ver que o matrimônio, ou seja, o casamento hoje, é um risco direto ao patrimônio, que é a acumulação de bens e valores. Ou seja, até nas palavras a parte masculina está se lascando. Outro ponto importante aqui é a constatação de que a maioria das mulheres, segundo a autora, tem esse desejo de constituir e celebrar um compromisso sério com o homem. Bem, isso reforça a tese que defendemos aqui, que a mulher ela tem a chave do sexo e o homem a do relacionamento, e que não adianta nada essa supervalorização de que a mulher é quem escolhe, se no fundo o cara também não a escolheu. O último ponto que vale destacar é, e na verdade ele é mais um contraponto à fala do Igor, né?
Assim, eu não acho que os homens precisam se mobilizar para consertar nada. Até porque não foram eles que extraviaram o casamento. Quem quis a liberação sexual, a flexibilização do divórcio, a banalização da traição, a desumanização do próprio homem e os privilégios legais? Quem quis tudo isso? Ao meu ver, não foram os homens, certo? Exatamente. Se não foram eles, e já que as mulheres querem igualdade, então que façam a autocrítica e se mobilizem para restaurar aquilo que destruíram. Se assim o quiserem. E se não quiserem, ótimo. Os homens vão continuar seguindo o seu próprio caminho e aqueles que tiverem um pouco mais de perspicácia vão acabar percebendo. E aqueles que tiverem um pouco mais assim de vontade de alertar outros homens vão continuar falando. Para reforçar e abrir os olhos dos homens para outros aspectos importantes, eu vou trazer agora uma análise do Jeová, do canal Social Promo, que pontua 3 tópicos a serem considerados pelos homens hoje em dia e que foram lidos por uma advogada mulher. Então, bora conferir essas pérolas aí que constam no livro do Rafael Aires, intitulado O Anti-Otário. Bora lá, produção? 3 lições do anti-otário que eu, como advogada que defende os homens, concordo e nós vamos comentar. A primeira lição que nós vamos comentar é a lição de número 35. Faça sempre o exame de DNA para confirmar se você é pai de uma criança. Existem inúmeros casos de fraude de paternidade, que é quando a mulher engravida de um cara e diz para outro que ele é o pai da criança. Sim, isso existe, é mais comum do que vocês podem imaginar. E aqui o Rafael está falando da famosa paternidade socioafetiva. Se você é casado, realize... Ele está se referindo ao Rafael Aires. Exame de DNA já lá na maternidade junto com o exame do pezinho e ela não precisa nem saber. Agora, se você tem uma namorada, uma noiva, um lance eventual, diga para essa mulher que você só fará o registro após o exame de DNA. Segunda lição que nós vamos comentar é a lição de número 43. Não case sob pressão apenas por causa dos filhos. Casar é fácil. Difícil é separar. Atualmente, mais do que nunca, o casamento deve ser levado como uma decisão de extrema importância na vida, pois as leis matrimoniais e do direito de família são pontos que pesam bastante para o lado do homem. Sim, nós temos um aparato legal que beneficia as mulheres em vários sentidos. Então, se casar é a decisão mais importante que você terá na sua vida. Não se case com qualquer uma, porque as consequências serão muito ruins para você, muito prejudiciais. Você pode perder metade de tudo que você tem, você pode perder a guarda e a convivência com seus filhos, pode sair do relacionamento com uma Maria da Penha falsa nas costas e vai ser difícil você... Olha isso. recuperar a ordem financeira, moral, psicológica e emocional da sua vida. Então, homens, muito cuidado, e eu digo, inclusive, se forem se casar, se casem com separação total de bens. A terceira e última lição que nós vamos comentar agora, essa daqui não precisava nem de maiores explicações, a lição de número 66. Cuidado com as ostentações nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se uma gigantesca vitrine em que as pessoas querem mostrar muito mais além do que elas são. Expor parte da sua vida e da sua personalidade é sempre salutar, principalmente quando você deseja fazer novas amizades e possivelmente conhecer uma nova mulher. Mas fique muito atento ao que você expõe nelas. Mais uma vez, Rafael acertou aqui. As mulheres costumam muito utilizar fotos que os homens postam nas redes sociais para pedir aumento de pensão. Então não precisa ficar comemorando que você comprou um carro novo, que você viajou para o exterior e muito menos que você arrumou uma namorada nova, principalmente se ela for mais jovem e mais bonita do que a sua ex, porque você vai trazer aí problemas para si próprio. Então essas foram as 3 lições do anti-otário que eu, como advogada que defendo homens, concordo e indico a leitura para vocês. Beijo e até a próxima. Bom, então vocês viram aí, cara, essas 3 lições aí, como ela disse aí, que ela pegou lá do Rafael Aires, cara, não precisa de mais nada, Se você, cara, pelo menos levar em consideração, pelo menos uma, que eu vou falar aqui, cara, fazer o exame de DNA. É muito importante, rapaziada. Quantos brothers aí, quantos amigos, quantos camarada nossa aí que hoje está cuidando de uma criança que não é dele. Tudo bem, eu acho até bonito o cara cuidar de um filho, mas desde que ele saiba
que aquela gestação não provém do sangue dele. Até aí tudo bem, se ele concordar, cara, a vida é dele, faz da vida dele o que ele quiser. Agora, uma coisa também legal que ela falou aí, né? Na verdade foi do livro do Rafael Aires. Cara, você se relacionar por pressão, de repente aí a deusa Hera aí acabou, né, por um descuido aí, ficando grávida, aí você tem um filho, aí você naquela pressão, no calor do momento, você vai se precipita e contrai o matrimônio. Eu acho isso bastante arriscado, você tem que cuidar um pouquinho mais do que você está fazendo, porque certas decisões, cara, fatalmente pode ser muito prejudicial à sua família e também, lógico, a você. E depois vocês têm visto aí vários vídeos que eu tenho fazendo o react aí de várias infidelidades. Você fala assim, caramba, velho, daqui a pouco o cara tem aquela desconfiança e vai lá e é pego de surpresa. E aí, fatalmente, né, que esse cara tem que participar aí desses 3 tópicos aí que a doutora falou. Esse cara tem que fazer no mínimo aí um exame de DNA, porque pelo menos ele tem certeza que ele está cuidando de uma criança que não é dele e ele vai cuidar dessa criança, até aí tudo bem, porque ele pegou amor à criança, enfim. Mas eu acho muita coisa para você administrar, tomar conta, tantas coisas aí que é imposta ao homem. Você vê tantas leis aí, rapaziada. A pessoa entra na sua vida ali mostrando ser uma ótima pessoa, uma pessoa distinta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral. De repente, quando você menos pensa, ela está pedindo a separação, está pedindo a protetiva em você, está pedindo divisão dos bens. Então, olha, cara, é bem complicado, e eu tenho certeza hoje que os novos solteiros são aqueles homens que passaram por tudo isso. E essa geração vai fazer a total diferença hoje nos homens solteiros e nos homens que pretendem viver a sua solitude. É muito cristão da sua parte. Creio que não é por muito tempo que os venenos ficam sem antídoto, né? Então, se vocês lembrarem, alguns episódios atrás, eu falava muito sobre a questão do livro, né, O Chá de Sumiço, que é um livro que acabou ficando bem famoso aí, principalmente nas mídias sociais, né, no Instagram e no TikTok, citado por várias influenciadoras femininas, né, que, entre outras coisas, ensinava a mulher a manipular o homem, a fazer ele de trouxa, a extorquir dinheiro, a manipulação emocional, a fazer chantagem, a fazer dissimulação. E não é que, lógico, eu já sabia que o livro do Rafael Aires existia, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas, ouvindo o relato da advogada e também os comentários do Jeová, então, não é que criaram uma vacina para esse vírus, cara? E detalhe, o livro do Rafael Aires, ele não ensina como manipular mulher, tá? Pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi outras pessoas que leram. Ele ensina como o cara não cair nesses golpes. Então, ai, como deve estar sendo difícil para algumas agora. Mas, continuando aqui. Bom, alguns pontos eu também achei interessantes na fala tanto da advogada quanto do Jeová para a gente comentar aqui. Então vamos lá. O primeiro que eu queria mencionar com vocês eu não vou nem dizer que os novos solteiros eles são homens que sofreram com isso, tá? Eu diria que eles são homens que estão observando o contexto atual e viram ou estão vendo outros homens se ferrarem e por isso não querem ter o mesmo desfecho. Então é aquele princípio que também a gente defende aqui. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ou o mais inteligente ainda, é aquele que aprende através dos erros dos outros. E as mulheres esquecem de uma coisa que a gente também já trouxe aqui e vale a pena repetir. Homens são criaturas que funcionam na base de estímulo e recompensa. Então, se eles estão vendo que outros homens estão, muitas vezes, agindo de acordo, se comportando, sendo namorados, noivos, maridos, respeitosos, perfeito ninguém é, mas estão se comportando adequadamente no relacionamento, sem traição, tratando a mulher de forma, assim, bem respeitosa e tudo mais, e ainda assim, tomam chifre, tomam chantagem, ficam sofrendo com manipulação, com dissimulação, com desrespeito, rebolando em TikTok, os caras vão cair fora, certo? Outro ponto aqui que também vale a pena a gente destacar, uma novidade que eu ainda não tinha trazido para vocês aqui, era a questão da ostentação nas redes sociais, e inclusive a advogada levantou um bom ponto. E como uma mulher mal intencionada
pode usar isso para tentar elevar o montante de pensão que você deveria pagar, ou simplesmente aumentar os esforços para te ferrar, porque ela está com o ego ferido. Exatamente. Então, às vezes, o cara acaba arranjando uma namorada mais nova, ou mais bonita que a anterior, ou mesmo, apesar de eles estarem separados, agora o cara conseguiu um emprego melhor e tudo, e o cara faz o desserviço de postar isso nas redes sociais e de forma a ficar ostentando. Cara, você tá colocando um alvo nas suas costas para ela tentar te ferrar, seja por estar com o ego ferido que você tá com outra, ou mesmo para tentar te extorquir mais, né? De ela olhar assim para sua foto e falar, agora é a hora do saque. Então fiquem espertos com isso, né? Até porque o comportamento de ostentação por si só já é uma coisa bem assim degradante, né? Então você não deve fazer isso, acho que nem por uma questão só como pessoa, mas também para evitar que outras pessoas, principalmente as más intencionadas, tenham muitas informações que elas não deveriam ter sobre você, tá? O outro ponto aqui que, tanto no artigo do Igor, quanto agora nessa fala, é uma coisa que eu queria destacar para vocês e está sendo muito falado, inclusive no livro que eu estou lendo agora, chama Men on Strike, da doutora Helen Smith, é o tema de fraude de paternidade. Cara, vocês não têm noção do quão isso, assim, é pouco falado. Exatamente no exemplo que o Igor falou lá da mulher no Reino Unido, que ela roubou o esperma, acho que do namorado ou do ex-namorado, e tentou fazer uma autoinseminação, ou então de uma namorada que falou pro cara que estava tomando pílula e na verdade não estava tomando porque ela queria engravidar sem o consentimento dele, e aí em ambos os casos a mulher acabou tendo essa criança, o cara não queria, mas ele é obrigado a pagar perante a justiça. Então, cara, é uma coisa assim, e fora as outras coisas que estão no livro, que eu não sei se futuramente eu vou trazer pra vocês, que eu tô lendo, e assim, são casos assim, cara, que beira o absurdo. Assim, vocês não têm noção de quanto realmente uma mulher pode ser perversa, tá? Mas, voltando aqui ao ponto em questão, uma das coisas que auxilia muito, tá? E eu sou um dos francos entusiastas, né? De se quiserem, mas qual que é uma das alternativas para fazer as coisas ficarem melhor? Coloquem que é direito do pai fazer o exame de DNA, certo? Ou que nem é direito, né? Que é uma obrigação que após o nascimento da criança seja entregue ao pai o exame de DNA, certo? Porque muitas vezes ao se deparar com o nascimento de um filho, e para esse caso, entendo que vale aquele ditado popular, quem não deve não teme. Então, principalmente a gente sabe que as mulheres vão entrar por esse lado assim de não, mas você tem que confiar em mim, que não sei o que, piriri, poró, então aquela coisa. Se ela se demonstrar relutante ou ficar criando muito caso, desconfie. E caso ela venha com aquele argumento de confiança, refute-a. Até porque confiança não tem marca de nascença, assim como o possível ou provável seu filho, tá? Então, tome cuidado e fique esperto com isso. E para fecharmos a conta e passarmos a régua, eu vou trazer agora uma análise do Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho, revitalizando o caso da Thaís Araújo, que nós comentamos alguns episódios atrás, no podcast Quem Pode, Pode. Lembrando que ele é apresentado, ou era apresentado, porque eu não acompanho esse tipo de conteúdo, pela Fernanda Paes Leme e também pela Giovanna Elbank, ok? E que vai mostrar que a imagem do casamento e das próprias mulheres são elas mesmas que estão denegrindo, sem a necessidade de interferência masculina nenhuma. Então, produção, traz a pá, o caixão e a vela preta para a gente enterrar esse assunto de vez. Sabemos que influencers têm muito poder sobre a mente das pessoas, sobretudo aquelas que possuem milhões ou centenas de milhares de seguidores. E não só são ícones de resistência contra alguma ideia, defendem pautas fortes e acabam influenciando novas gerações. E ficou famoso durante algum tempo, inclusive recentemente, algumas delas começando a abrir o jogo sobre os seus relacionamentos, sinalizando que você deveria flexibilizar a sua relação monogâmica, dando isso como retrógrado de homens e mulheres defasados que ficaram para trás e deixando então a mesa redonda de podcasts como uma espécie de conversa de bar, onde você pode expor a intimidade dos seus relacionamentos. E claro, esse movimento tem sido encabeçado por mulheres. Diversas atrizes começaram a falar sobre as suas frustrações dentro de seus casamentos e sinalizando, claro, para outras mulheres como é que deveria ser vivido, na visão dela, a vida de solteira antes de sossegar com um homem tranquilo, bom, feito para casar.
Será que os homens estão caindo na real e entendendo que, apesar de não comungar com esse tipo de valor, está começando a selecionar melhor as mulheres que passam pela sua vida? Inteligência emocional se trata também de gerenciar as suas emoções e os seus impulsos. Mesmo que você goste muito de uma pessoa, você tem que saber o que é certo e errado para a sua vida. E agora, Thaís Araújo coloca que ela, na verdade, se arrepende de ter casado cedo demais, sinalizando então que mulher moderna, nova, antes de casar, palavras dela, mas dê muito. Porra, pra que casar com 25? Fala, se arrepende? Não, em absoluto, porque eu tenho um casamento muito bom. Mas podia ter jovem, esperado um pouquinho, podia ter dado mais por aí. Ai, eu adoro. Podia ter dado mais. Esse término foi pra você dar mais e não deu. E não deu. Sem dar e não tem, né? Sem dar um pouquinho, já comecei a namorar, Jota. Senhor, isso não é novidade na história. Na verdade, há muitos livros aí que ficam retratando em romances, desde a era vitoriana, aquele sonho duplo da mulher, né? De ter o homem que casa e o homem que você vive as suas aventuras. Inclusive, séries mais recentes, como Sex Life, que tem a sua primeira e segunda temporada, foram sucesso de audiência no público feminino, porque justamente deu essa perspectiva da mulher de que, olha, mesmo casada, eu ainda tô de olho em outros caras. Gerando assim, então, várias discussões sobre será que a monogamia é saudável? Será que eu não deveria abrir o meu relacionamento para outras experiências? Quer dizer, mas não basta apenas isso. Imagina que a sua mulher casada coloca em rede nacional que gostaria, antes de ter casado, dado muito mais. Essa desmoralização da figura masculina tem sido padrão na mídia mainstream. Uma ideia de que os homens são tão abobalhados e reféns da própria pauta feminista que não podem discordar publicamente, porque senão teria tido aí a peste de inseguro, machista, certo? Que prende a liberdade dos desejos femininos, como se o homem fosse medido pela sua pior versão. Preste atenção nisso. Você, que é um cara tranquilo, quando chega num relacionamento e começa a cobrar algum tipo de exclusividade, você pode acabar ouvindo isso de pronto da mulher, como um discurso da boca para fora baseado nessas influenciadoras. Mas o homem sempre pôde fazer isso. Quando eu faço, sou a culpada? E aí começa a jogar toda a pecha de inseguro pra cima da figura desmoralizada socialmente que é o homem hoje. E você pensa, ué, mas eu não sou todo mundo. Eu sempre fui um cara tranquilo. Saía de vez em quando, tive minhas ficadas, meus namoros e tal, mas não abro a boca dentro do meio dos meus amigos para falar da minha intimidade com você. Pelo contrário, sequer abro boca para falar do meu namoro, como eu te peguei assim, assado. Eu não fico fazendo da minha roda de amigos uma espécie de resenha sobre a minha vida sexual. E também não fico falando disso nas redes sociais, postando indiretas, falando como era e como é, fazendo piadinhas com a vida de casado sem graça, como se eu quisesse estar na vida de solteiro, mas infelizmente estou com você preso. Pelo contrário, na verdade, muitos homens colocam o bem-estar das suas mulheres acima do seu próprio, a ponto de sequer criticar a postura feminina no relacionamento. Surgindo daí termos como patroa isso, a dona lá em casa aquilo, melhor eu ir, senão eu vou ouvir quando chegar em casa. Quer dizer, são mecanismos que o homem cria, amortecedores que ele cria ao redor do seu relacionamento, tudo para manter o estresse da menina que ele tem do lado baixo. Mas do lado de lá tem gerado um movimento cultural de que escracha mesmo, liberdade feminina, fale de boca aberta, critique o sexo se estiver ruim, fala que não está satisfeita, fale que o pênis dele é isso e é aquilo, porque agora esses programas de mesa aberta feminina têm gerado essa cultura de falar abertamente da vida sexual com o parceiro do lado, desmoralizando o marido. Eu não tenho pena de quem é
marido desse tipo de mulher global, atriz, empoderada, todos aqueles adjetivos, né, que a pessoa se auto-impõe na sociedade para se colocar como um sinalizador de virtude, que é poderosa, não precisa de macho e tudo mais, aquela coisa toda. Porque esses caras construíram isso para eles. Construíram esse tipo de relação onde o progressismo é a plateia do relacionamento. Eles publicizaram o relacionamento a tal nível que inclusive ganham dinheiro baseado nesse casal perfeito. Tantos outros têm por aí, certo? E é por isso que eu digo que na modernidade o homem não pode se dar ao luxo de divulgar com constância o seu relacionamento como se fosse algum tipo de Big Brother ao vivo. Porque isso é a morte da relação. Porque você vai viver baseado em comparações e por regras estrangeiras ao relacionamento. Privacidade. O sexo deve ser entendido como algo íntimo novamente. Parece até loucura falar esse tipo de coisa como se fosse algum tipo de contracultura, quando na verdade é o óbvio. Algo íntimo, como o sexo, algo tão particular, tão sensível, agora tem que ser novamente lembrado de que ele deve voltar para as quatro paredes e não colocado à frente. Claro, um homem jamais diria isso que ela disse. Por quê? Porque, como estamos no discurso dessa assombração social que é o feminismo, se ele falar eu gostaria de ter ficado com mais mulheres, ele é tido como vilão. Por quê? Porque a liberdade feminina está na ponta da língua da modernidade. E se ele imitar o que ela falou, mesmo que em teoria ele pudesse falar, já que é um casal liberal que fala abertamente, a plateia iria começar a falar: nossa, você não pensa na autoestima da sua esposa? Você não pensa em como ela pode ficar chateada por ouvir que você queria ter outras mulheres? Ou que você prefere mulheres loiras e tá com uma mulher negra? Não, mas eu sou feliz, quer dizer, eu não quis falar aquilo. Não importa. O que importa é quem diz. A verdade pode ser distorcida. A desmoralização do homem está generalizada na mídia. Ponto final. Esse pensamento me passou pela cabeça. E chegamos àquele momento. Que momento? Vocês sabem. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, maturidade é perceber que ela nunca foi especial. Você a tornou especial. Não a arte sem artista. Fecha aspas. Essa é uma análise que serve muito mais para a gente refletir, principalmente os homens, né? Fazendo referência à última análise do Ricardo, onde ele comenta, né, da questão da mulher acabar fazendo certas atitudes que minam o relacionamento ou que denigrem a imagem do casamento, né? Ou que também funcionam como desrespeito para com o homem. Então, a ideia principal aqui, e seguindo até aqueles ditados, né? Aquilo que é seu, na verdade, você nunca perde, ou aquilo que é verdade nunca vai ser comprovado que é uma mentira e tudo mais. Bom, no fringir dos ovos, a ideia principal é: homens, entendam o seguinte, muitas vezes aqueles caras que estão se queixando por relacionamentos passados, ou que têm uma imagem, assim, super valorizada de ex, ou eventualmente da atual namorada, quando essa mesma não o trata de forma diferente ou especial. Então aqui vai o recado. Vocês precisam entender que muitas delas não são especiais, nunca foram especiais, certo? Que na verdade isso é fruto da sua projeção com relação a ela. Porque se às vezes você está sofrendo, ou como o Ricardo falou, e nesse ponto eu concordo com ele, de que eu também não tenho dó dos homens que aceitaram esse tipo de contrato para a vida deles, esse contrato social, né, no qual a mulher fica desrespeitando e falando esse tipo de coisa, né, assim, com o intuito de deixar claro que ela gostaria de ter tido outras aventuras com outros homens e tudo. Então assim, não tenho dó desse tipo de cara. Mas para aqueles caras que não foram por esse caminho, mas que ainda assim acabaram sofrendo algum tipo de revés,
cara, entenda, ela nunca foi especial. Você fez na sua cabeça com que ela fosse especial, certo? E muitas das vezes ela mesma não te tratava como especial, certo? Então, cara, é bem melhor a pior verdade do que a melhor mentira, certo? E que isso sirva de lição para que você, vou repetir aqui novamente, porque isso eu vejo que é vamos dizer assim, é uma coisa que pega muito nos homens, né? Preste atenção naquilo que elas fazem e não naquilo que elas falam. Até porque uma coisa é fato e outras mulheres já admitiram. Quando a mulher realmente quer, quando ela realmente tá interessada em você, ela vai facilitar as coisas. E ela tende a, vamos dizer assim, tentar blindar também o relacionamento, assim como você, quando você realmente gosta dela, para não haver nenhum tipo de infiltração, certo? Para estragar o que vocês têm. Só que, obviamente, a gente sabe que hoje a mulher moderna não está se comportando dessa forma, mas muitos homens ainda têm essa falsa imagem sobre elas. Então, homens, acordem. Ela não é especial, ela nunca foi especial. Inclusive, tá até um ditado na rede que vira e mexe a galera fala, né? Ela não é sua, é só a sua vez. Então, é aquela coisa, e defendendo aqui o que a gente já falou no contragolpe. Uma mulher que não tem nenhum tipo de senso de pertencimento a você, você não tem que fazer absolutamente nada de diferente, de especial, ou mesmo ficar cultivando algo que a própria não cultiva por você. Que é exatamente o que a Jantada fala, certo? Ela nunca foi especial. Você a fez especial. Tenha isso em mente. Muitos casos que acontecem na sua vida, muitas pessoas que vão passar por ela, você está fazendo essas pessoas especiais. Na verdade, elas não são. Existem pessoas que realmente fazem por onde, mas existe uma boa parcela que nem sequer merece o adjetivo de ser especial para você. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelos meios que estão disponíveis, tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá bom? Caso precisem entrar em contato conosco, pode ser via DM do Instagram, via e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, ou ainda pelos comentários do YouTube. Isso mesmo, falando agora especificamente do YouTube. Não se esqueçam de checar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreve. Isso ajuda a gente bastante. Bem também como o seu like, como compartilhar o vídeo, tá certo? Isso ajuda pra caramba. E voltando, também ajuda muito vocês interagirem com a gente na questão dos comentários, tá? Fiquem à vontade. Vocês sabem aquele à vontade. Vocês sabem. Nada de pôr em cima dos móveis os seus pés. Nada de pela sala andar-vos pelado. Mas sintam-se à vontade para interagir conosco, ok? Na questão do Spotify, não se esqueça também de fazer o ranqueamento do podcast. Como que vocês fazem isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus. Dos submenus, você escolhe aquele que tem o ícone de uma estrela. E lá vocês fazem a avaliação para nos ajudar, né? E fazer com que o Spotify entenda que a gente está produzindo um conteúdo de valor para você, ok? E tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto nas outras plataformas possíveis, não se esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.